Olá! A boa notícia que vem da área econômica do país. A taxa de desemprego caiu para 12,8% no trimestre maio, junho e julho. Bom, nesse período o Brasil tinha 13 milhões e 300 mil desempregados. Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas deixaram a fila do desemprego, mas a maioria dos postos de trabalho foram gerados no mercado informal, ou seja, sem carteira assinada. E você vai ver também no Jornal da Assembleia. Deputados aprovam um relatório que autoriza a reorganização societária da Sabesp. Audiência pública contra projeto de usina termoelétrica em Peruíbe lota o auditório Franco Montoro. Projeto que cria a política estadual de agroecologia e produção orgânica passa na Comissão de Atividades Econômicas. Representantes de universidades públicas debatem alternativas para superar crise econômica. Futuros advogados têm aula prática de cidadania e conhecem o dia a dia do Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A gente começa o Jornal da Assembleia desta quinta-feira, já conversando aqui ao vivo com a repórter Priscila Silvério. Ela tem aí informações de uma reunião que vai começar, né, Priscila? Daqui a pouco, onde serão aí apresentados documentos necessários para um projeto de lei aí que classifica a cidade de Araçoiaba da Serra como interesse turístico. Não é isso, Priscila? Boa tarde para você, querida. Isso mesmo, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, e eu estou aqui com o deputado João Caramês, do PSDB, que é o criador da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico. Por que é tão importante a entrega desses documentos? Olha, desde quando nós começamos a elaborar um projeto de lei que pudesse criar novos requisitos para cidades que são instâncias turísticas, aí tivemos a ideia também de entrar os municípios de interesse turístico. São Paulo é o maior receptador de turistas do Brasil. São Paulo tem centenas de municípios que têm atrativos turísticos, seja ele da área rural, religioso, de aventura. Enfim, São Paulo realmente é um estado que atrai turistas, né, tendo em vista que é o maior receptador de turistas. E diante de todo esse trabalho que foi realizado, hoje o prefeito de Araçoiaba da Serra está aqui trazendo para que a gente possa instruir o projeto de lei toda a documentação que a lei exige. Ou seja, é o plano diretor, né, de turismo da cidade, a demanda turística, né, da cidade, as atas das reuniões do Conselho, o Conselho Municipal do Turismo aprovado devidamente pela Câmara Municipal. Um conselho esse que agora ele é deliberativo, não é consultivo. Então, todo e qualquer projeto que a Prefeitura desejar realizar com os recursos do turismo, terá que ter aprovação do Conselho Municipal do Turismo. Por que isso? Justamente para trazer a sociedade civil, sabe, para participar. Porque o turismo é uma indústria limpa. Só que, apesar de ser uma indústria, o executivo ele apenas planeja, mas quem executa mesmo é a iniciativa privada. Bom, eu vou conversar também aqui com o prefeito de Araçoiaba da Serra, Dilei Salas Ortega. O que representa receber, então, essa titulação? Isso é fundamental para o nosso crescimento, desenvolvimento do nosso município, que nós já temos uma tendência turística, já desde a da época do Império, já o município já foi dos primeiros lugares onde se tinha as clínicas de tratamento na parte da saúde, dos menores climas do estado de São Paulo que tem. Então, e o município tem que aproveitar todo esse potencial que nós temos aí para a gente poder, no caso, dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população. E também, ao mesmo tempo, logicamente, para a gente poder recepcionar melhor as pessoas que virão até Araçoiaba da Serra. E o que tem nessa cidade que é tão bacana de se conhecer? Sim, vocês precisam conhecer a Araçoiaba da Serra, porque se você vê, ali nós já temos, vamos dizer, desde foi a primeira hidroelétrica do estado de São Paulo, que esteve lá, uma pequena hidroelétrica, teve a primeira fundição de ferro do Brasil, que teve lá desde a época do Império. O nosso clima é tido como o segundo menor clima do estado de São Paulo. As pessoas ali são recomendadas também pelos médicos, principalmente para tratamento na área pulmonar, tudo também, que isso já há muito tempo se acontece. E além do mais, nós temos ali hoje
hoje nós temos mais de 30 mil chácaras no nosso município. Ali. Temos ali uma topografia excelente, com vários riachos, tudo ali que faz com que depois as pessoas se sintam bem. E é isso que nós queremos proporcionar para toda a população e os nossos visitantes, né, também. Okay, muito obrigada pelas informações. Bom, então vale a pena conhecer a cidade de Araçoiaba da Serra, daqui a pouco então com interesse turístico. Sérgio, é com você. Obrigado, Priscila. Os deputados aprovaram um relatório que autoriza a Sabesp, Empresa de Saneamento Básico de São Paulo, a buscar investimentos na iniciativa privada. Foi uma decisão conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A reportagem é da Silvia Garcia. A reunião do Congresso de Comissões começou pontualmente às 2h da tarde. Na pauta, o projeto de lei 659 de 2017 do governo, que fala sobre a reorganização social da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Na primeira hora foi apresentado o relatório da base, feito nos últimos dias com os acréscimos das emendas. Ao todo foram apresentadas 77. Destas, 4 foram acolhidas e 5 viraram subemendas. O destaque ficou por conta do aumento de 20% para 30% do valor arrecadado com as alienações das ações da sociedade controladora em projetos de saneamento básico para o Estado. A reunião ainda foi suspensa por 6 vezes ao longo da tarde. O relator, deputado Davi Zaia, do PPS, leu todo o relatório, que teve votação nominal no final. Depois de 3 horas de discussão, o projeto não foi votado. A discussão ficou para a próxima terça-feira no plenário Juscelino Kubitschek, mas com um porém. A oposição pediu para que levasse para a sessão ordinária a votação do PLC 58 de 2015. No teor desta matéria está a reposição salarial dos defensores públicos do Estado de São Paulo. O projeto da Defensoria está aqui desde 2015, no voto, uma reposição salarial desde 2013, que pega 2 anos, já vai votar e vai ter atraso dos servidores da Defensoria. O que a gente pediu para o governo, já que o governo tem pressa de votar esse projeto, e teve esse compromisso de entrar na pauta semana que vem, que também entrasse o projeto da Defensoria Pública, e o governo assim, o deputado Barros colocou que vai colocar em pauta. Para o líder do governo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, a vitória foi da democracia. É um momento de alegria, mas a gente tem que saber que a corrida não terminou. Terça-feira temos um compromisso importantíssimo, que é discutir e votar e, se Deus quiser, aprovar esse projeto, que vai ser extraordinariamente bom para São Paulo. E o que é bom para São Paulo é bom para o Brasil. Esse projeto como um todo vai ser deliberado, discutido e debatido por 94 deputados da Casa, dos 23 partidos que a Assembleia tem. E aí, no momento que se esgotarem as 6 horas de discussão, que é regimental, então passaremos à votação e imaginamos que o governo tem uma maioria no seu trabalho, que é um trabalho sério, um trabalho competente, um trabalho importante, estaremos aprovando. Afinal de contas, São Paulo merece e precisa, e o Brasil também precisa da nossa expertise, e precisa da expertise e do conhecimento e da competência da Sabesp. É uma empresa que não pode ficar só em São Paulo, precisa crescer, né, e precisa distribuir aquilo que ela tem feito por aqui, pelo Brasil. Eu acho que é um bom resultado para todos. A reunião da Comissão de Atividades Econômicas analisou 22 itens. Um dos projetos aprovados cria a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Com 16 projetos de lei, 3 requerimentos e 3 moções, a reunião foi aberta pelo presidente da comissão, deputado Itamar Borges, do PMDB. Um dos projetos aprovados está o que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a PEAPO. O PL é de autoria dos deputados Aldo Demarque e Ana do Carmo e tem como base uma ampla discussão com mais de 80 entidades do setor. Eu quero agradecer muito, a nossa equipe que ajudou, e agradecer assim, especialmente muitos funcionários da Secretaria da Agricultura, da Secretaria do Meio Ambiente, algumas pessoas do INCRA, do Embrapa, que teve participação na discussão desse projeto, e mais entidades representativa desse movimento em defesa da alimentação saudável e agricultura orgânica que estiveram presentes debatendo. Então, assim, foi um projeto feito por muitas mãos, muitas ideias.
Os requerimentos que convidam o secretário executivo do FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o coordenador da CAT, a Coordenadoria da Assistência Técnica Integral do Estado de São Paulo, e também o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, também foram aprovados. Eventualmente marcar um dia de manhã para que possa então receber os técnicos para falar desses programas importantes, que é o Programa de Extensão Rural do Estado de São Paulo e o Programa de Agricultura Familiar. Então foi uma reunião muito produtiva, de uma pauta até relativamente grande, mas onde tivemos apenas 2 itens que deixaram de ser deliberados por vista. Os demais todos. Hoje a pauta da Comissão de Atividade Econômica é 99% cumprida, ficando 2 itens para voltar para a próxima reunião. A chegada de uma frente fria mudou o tempo na faixa leste do estado. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, à tarde vai ter tempo fechado, com garoa em áreas isoladas. A máxima não passa dos 20 graus. Presidente Prudente e cidades próximas, a quinta-feira terá sol entre nuvens. A máxima fica na casa dos 32 graus. Araçatuba e região, tarde de tempo aberto e sol. A máxima também chega aos 32 graus. Na região de São José do Rio Preto, a quinta-feira será ensolarada e quente. A máxima é de 32 graus. Na região de Ribeirão Preto, o sol brilha o dia todo. A máxima fica nos 31 graus. Frente parlamentar contra a instalação da usina termoelétrica em Peruíbe faz uma audiência pública e lota o auditório Franco Montoro. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar contra a instalação de uma usina termoelétrica em Peruíbe, litoral sul do estado, lotou o auditório Franco Montoro. A intenção da frente, coordenada pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, é barrar o projeto que provocaria um impacto negativo gigantesco à cidade. Eles fizeram audiências públicas na cidade de Peruíbe, buscaram apoio na Câmara Federal e também contam com a frente no Parlamento Paulista para barrar o projeto de construção de uma usina termoelétrica, que deve ocupar pelo menos 300 mil metros quadrados no município. O temor é o impacto ambiental e social da obra. Essa área é uma área que, pelo plano diretor, não seria possível a instalação de um empreendimento com esse porte. Então, nós temos uma limitação com relação à própria legislação local. Há também uma legislação referente ao zoneamento de toda a Baixada Santista, que pega todo o litoral e que também é um impeditivo para a realização desse empreendimento. E nós temos ali, hoje, uma discussão política, econômica, para saber em que termos que esse empreendimento serviria à própria região e a própria cidade. Segundo a frente parlamentar, a obra deve ser realizada pela Gas Trading, comercializadora de energias, e deve custar 5 bilhões de reais. Ambientalistas ouvidos na audiência temem o desmatamento de áreas florestadas, o risco da transferência de população indígena que vive na região, a emissão de gases poluentes que afetaria o equilíbrio ecológico local. Diversos parlamentares apoiam a não realização da obra. Nós temos que ir para cima do governo, fazer com que o governo reconheça que o povo de Peruíbe não merece de forma nenhuma uma termoelétrica. O povo de Peruíbe tem muitas condições de fazer lá uma agricultura orgânica, tem muitos projetos que o governo pode incentivar de geração de emprego e renda sem ser uma termoelétrica. Montar uma usina como essa significa pôr em risco a nossa soberania e a nossa vida. É isso que está em jogo. O que está acontecendo com o Brasil, lá com o Amazonas, com a Rincra lá, a entrega dos minerais. É isso que está sendo feito aqui em Peruíbe também. É abertura para isso e vai dar mais pessoas doentes, mais câncer e mais entrega do meio ambiente, que é uma coisa tão importante para aquela região. A população lá de Peruíbe é contrária à construção desse empreendimento, estão muito preocupada pelo impacto social e ambiental que ela pode causar. É uma região de uma beleza natural esplêndida, você está ali encostada da Estação Ecológica da Jureia, do Parque Estadual da Serra do Mar. É uma região que tem uma vocação para o turismo
e não por um empreendimento desse que gera emprego no processo de construção, com impacto muito grande para os serviços públicos para o município, e depois que termina a obra, você tem poucos empregos qualificados e acaba ficando, inclusive, operários que trabalharam na cidade, gerando um outro impacto, inclusive, para a cidade. O ritmo acelerado das audiências públicas realizadas para debater o tema foi criticado pelo procurador da República, Yuri Correia da Luz, que investiga o processo de instalação da termoelétrica em Peruíbe, e também pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, coordenador da frente. O Ministério Público Federal, juntamente de outros órgãos investigatórios, está hoje investigando esse empreendimento, que está em fase de licenciamento. Esse licenciamento, a princípio, era conduzido pelo IBAMA, um órgão federal ambiental, e em um dado momento foi delegado para apuração por parte da CETESB, que é um órgão ambiental estadual. Hoje, então, o processo de licenciamento está sendo conduzido pela CETESB. E os órgãos de investigação estão querendo ver, nesse momento, se esse processo de licenciamento está sendo feito de maneira adequada. Isso não pode prosperar, não deve prosperar, né? E nós estamos aqui para isso, para lutar contra isso. Usina termoelétrica em Peruíbe, não. É isso que a Assembleia veio dizer, né? Hoje nós temos vários movimentos ambientalistas da Baixada, moradores de Peruíbe, mas moradores de várias cidades. Eu vi aqui várias pessoas de Cubatão, índios aqui presentes, para dizer: nós não queremos esse empreendimento que pretende dar lucro para um único empresário. É uma pessoa querendo ter lucro e acabando com a Jureia, acabando com a cidade, acabando com o terceiro melhor clima do mundo, que está na cidade de Peruíbe. Mais previsão do tempo para hoje. O sol brilha entre nuvens em toda a região de Marília. A máxima chega aos 28 graus. Bauru e região, a quinta-feira terá sol o dia todo. A máxima é de 29 graus. Calor de 30 graus em São Carlos e região. As nuvens aumentam no fim da tarde, mas não chove. Tempo parcialmente nublado com possibilidade de garoa no fim do dia em Campinas e região. A máxima fica nos 25 graus. Representantes de universidades públicas debatem alternativas para superar a crise econômica. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Professores e representantes de universidades públicas se reuniram aqui na Assembleia para debater os problemas enfrentados pelas instituições. Todos buscam alternativas para tirar o ensino público da crise, mesmo diante da queda orçamentária. Durante 2 horas e meia, representantes de instituições públicas de ensino superior buscaram soluções para o problema. No momento, o assunto, a pauta quase que única é discutir a capacidade de financiamento das universidades, né? Quer dizer, nós temos 2 situações diferentes. O sistema de financiamento das universidades estaduais é um pouco diferente das universidades federais, né? Eu estou aqui em nome de uma universidade federal, a UFABC, mas acreditamos que, ainda que tenhamos modelos diferentes de financiamento, é preciso que nós nos unamos no sentido de garantir que a política pública de incentivo ao ensino superior e de manutenção do ensino superior permaneça. O mesmo problema acontece com alunos de outras universidades, devido à crise econômica no país e à queda na arrecadação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Faculdades como USP, Unicamp, Unesp e FAPESP, com reconhecimento internacional, têm suas funções comprometidas. A queda do orçamento hoje tem vários efeitos, uma série de cortes, diminuição dos salários, obras abandonadas, enfim, né, órgãos fechados. Mas esse efeito, né, em acabar com a dedicação exclusiva como regime prioritário e acabar com a associação entre ensino, pesquisa e extensão, ele tem um efeito muito pior, porque ele é um efeito estrutural e ele ataca a essência que fez a Universidade Pública Paulista ter uma projeção internacional. Essa crise é uma crise de proporções muito importantes,
porque um serviço como o serviço prestado pelas universidades públicas, que é produção de conhecimento, produção de pensamento crítico, extensão de serviço à sociedade e formação, né, da juventude brasileira que estuda nas nossas universidades, não é um serviço que possa ser interrompido aqui e daqui a 6 meses retomado da onde foi interrompido, né? É um processo em construção, né, sempre, e que se ele for interrompido, ele sofre um retrocesso muito grande. A Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas do Estado de São Paulo vai avançar para uma discussão nacional. É que grande parte das universidades públicas do país passam pelo mesmo momento. Nós vamos focar mais, a partir de agora, o debate nacional que envolve a questão de concepções sobre a organização da universidade no país, a questão da entrada do capital estrangeiro, a progressiva privatização de universidades em detrimento das universidades públicas, a perda de talentos na medida em que os planos de carreiras, cargos e salários não são respeitados. Cada vez mais a gente observa a contratação de docentes por mecanismos de terceirização e com jornadas que não são aquelas que nós tínhamos até então, que eram jornadas com dedicação exclusiva, e o prejuízo que isso tem trazido à questão das pesquisas e a formação de alunos. Estudantes de Direito de uma faculdade de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado, trocaram as salas de aula por uma aula prática de cidadania. A convite do deputado Fernando Capês, do PSDB, eles vieram ao Palácio 9 de Julho e acompanharam um pouco do trabalho dos deputados. E eu acompanhei a visita dos alunos. Confira aí. 42 estudantes de Direito da faculdade vieram conhecer as dependências do Parlamento a convite do deputado Fernando Capês, do PSDB. Eles acompanharam um pouco do trabalho dos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek, onde são realizadas as sessões ordinárias. É de extrema importância a visita técnica para o curso, porque afinal aqui são elaboradas as leis que eles irão trabalhar e por que não também um braço da carreira que eles podem seguir dentro dessa casa com a elaboração das leis. A coordenadora do curso de Direito falou da importância do conhecimento dos alunos nesse universo político. A Assembleia Legislativa está distante do universo deles, né? Então trazê-los para cá para conhecer e também assistir às sessões, né? Conhecer eventualmente alguns deputados, participar das palestras, é fundamental para a base de ensino jurídico deles, né? O deputado Fernando Capês, que realizou uma palestra na Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo, convidou os alunos para conhecerem o trabalho dos parlamentares e o funcionamento desta Casa de Leis. Quiseram saber quantos deputados tem na casa. São 94 deputados estaduais. É o maior parlamento estadual da América Latina. É o segundo maior parlamento do país, só perde para o Congresso Nacional. Souberam que eu fui presidente da casa e fui presidente do Colégio dos Presidentes das Assembleias do Brasil. E viram o plenário Juscelino Kubitschek, onde são realizadas as sessões solenes e onde o ano que vem será realizada uma sessão solene em homenagem à FASC. E eu vou fazer essa sessão solene, é uma surpresa que eu estou fazendo para eles, tá certo? Então, que eles merecem. No final da visita, uma canja no gabinete do deputado, de uma das alunas de Direito da faculdade. Ela está cantando de graça na igreja anglicana, não só todo domingo, mas também durante a semana, participa de várias ações voluntárias, nos ajudou, foi decisivo, não sei se você sabe, o reverendo Aldo arrumou uma encrenca para mim. Ele levou o Dória lá na igreja e falou: Dória, você vai fazer a minha creche de Paraisópolis? Ele falou: não tenho dinheiro para fazer, quem vai fazer é o Capês. Eu falei: eu? Ele falou: você vai arrumar um patrocínio. Eu saí que nem um louco, arrumamos o patrocínio da Cultura Inglesa. A Cultura Inglesa fará uma creche de 7 milhões de reais na favela de Paraisópolis para 2.000 crianças com aula e curso de inglês. E esse tipo de situação só acontece porque com pessoas como a Ana Luísa, que emprestam o seu talento a igreja anglicana, vêm pessoas de todos os níveis, de todos os lugares, elas acabam se encontrando com congraçamento, fazendo bem. Queremos ouvir aqui. Tá bom, então eu vou cantar para vocês o I Say a Little Prayer. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart and I will love you forever.
Aí, né? De repente nasce uma estrela no curso de Direito. Para agendar uma visita, olha, é preciso falar com a Divisão de Comunicação Social da Assembleia, hein? Através dos telefones que são o 011 3886 6626 ou através do 3886 6628. Os grupos devem ter até 50 pessoas e todos com idade acima dos 12 anos. Portanto, fica aí a dica, né, para outras escolas aqui do estado. Tarde de sol no interior e de tempo fechado no litoral de São Paulo, hein? Vamos a mais previsão do tempo para hoje. Em Sorocaba e região, o céu fica nublado, com períodos de melhoria. Temperatura cai à noite, né? A máxima fica nos 24 graus. Chove fraco na maior parte do dia. No Vale do Ribeira, em registro, os termômetros marcam até 21 graus. Nas cidades da Baixada Santista, a quinta-feira terá chuva a qualquer hora do dia. A máxima em Santos é de 22 graus. Chove fraco em pontos isolados no Vale do Paraíba nesta quinta-feira. Em São José dos Campos, a máxima prevista é de 21 graus. O Jornal da Assembleia desta quinta termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite a sessão plenária, direto do plenário Juscelino Kubitschek. Você pode assistir também através da internet, através do site que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e uma ótima tarde para você.